enquanto o presidente Lula completa um mês fora do país em 6 meses de governo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, começou a cair nas graças da classe política aqui em Brasília. Imagine que ontem deputados federais aliados do governo passaram a defender, inclusive, a transferência, digamos assim, de Alckmin da área do desenvolvimento industrial, onde ele se encontra como ministro, para a área de articulação política. Acham que é por ali que talvez venha a ser a solução dessa desarticulação política que está em curso desde o início do governo, né? Ontem a gente viu o presidente Lula, como a Sônia nos mostrou aí, nesse discurso marcado por afirmações muito corretas, algumas delas nós vimos aqui agora, né? Ele apontando, colocando o dedo na ferida onde deveria mesmo, mas ele mentiu muito também, né? Durante esse discurso. Mas durante também, no mesmo pronunciamento, o presidente Lula não deixou que as pessoas esquecessem de Jair Bolsonaro. Ou seja, ele está cometendo, ele e o seu governo, o mesmo erro que beneficiou ele próprio, né? O Bolsonaro não deixava que o país esquecesse do Lula. E ele se manteve vivo politicamente até então retomar o poder como fez agora. Ele está cometendo exatamente o mesmo erro. Raramente há um dia que o presidente do Brasil não se refira ao seu antecessor, muito embora o tenha derrotado nas urnas. É passado, né? A eleição já foi, os palanques já foram desmontados, mas o presidente Lula continua insistindo nessa política de manter o país dividido e sempre se referindo de maneira, é claro, desairosa ao seu adversário, que acaba se transformando numa espécie de sombra sobre o seu governo. Ontem, o ministro das Relações Institucionais, que é o responsável pela articulação política, responsável pela desarticulação política, como dizem os seus críticos, inclusive principalmente dentro do próprio governo, ele nos concedeu uma entrevista exclusiva à TV Band News e tentou ali justificar. E adivinha, quando ele vai justificar exatamente esses problemas da articulação política do governo, ele se refere ao governo anterior. Vamos ver. Eu acho que o grande desafio é porque existia aqui dentro do Palácio do Planalto uma verdadeira fábrica de produção de conflitos. Então isso que está falando era uma polarização permanente, guerra com o Congresso Nacional, com o Judiciário permanente. Então o grande desafio foi desmontar essa fábrica. Nós desmontamos essa fábrica de produção de conflitos que tinha aqui. É verdade, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro era um produtor diário de crises, de problemas desnecessários que ele criava. Mas olha, isso foi passado, né? O governo está há 6 meses no poder e não consegue sequer estabelecer uma relação minimamente civilizada, digamos assim, né, com o Congresso Nacional. Continua colecionando momentos de tensão e, sobretudo, derrotas em votações importantes, né? A votação, as aprovações, as vitórias do governo não são do governo, são vitórias ou do tema, né, do tema que está em discussão ou está sendo submetido à votação, ou é por vontade política, por exemplo, do presidente da Câmara, que está longe de ser aliado político partidário do presidente da República, né? Desse jeito, como me disse o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, ele foi durante muitos anos do MDB, e ele é uma figura muito querida e ele circula bem em todos os segmentos, fala com o governo e tal. Ele me disse ter dito ao ministro Padilha exatamente isso. Olha, criticar, né, o Bolsonaro não melhora o governo Lula. Acho que falta o Palácio do Planalto chegar também a essa conclusão.